sejam bem-vindos a mais uma série das nossas conversas sem fronteiras. Hoje iniciamos o episódio desta série que é sobre a mulher solteira e a sua identidade. E para este episódio nós temos duas convidadas super tops e que irão ajudar-nos a colocar este equilíbrio nesta conversa. Bem-vindas, desculpas, à nossa conversa sem fronteira. Orlando, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Natasha também. Como estão? Como é que sentem-se para esta conversa? Queres conversar, Natasha? Eu estou bem, graças a Deus, e feliz por estar aqui para compartilhar um bocadinho do que eu sei. Também estou, para mim é uma enorme alegria estar aqui, agradecer o convite feito. É sobre mulher solteira, mas estou muito animada para falar sobre tudo isto. Eu também estou muito animada, mas antes de nós iniciarmos com as nossas conversas, queria saber um bocadinho sobre a Orlan. Quem é a Orlan? Antes de nós começarmos, né? Porque acho que todo mundo está curioso para saber um bocadinho sobre as nossas convidadas que temos aqui hoje. Então, queria que partilhasse um bocadinho sobre quem são. Muito interessante essa pergunta, porque geralmente nós associamos quem somos ao que fazemos. Mas talvez eu começaria dizendo que eu sou filha de Deus, sou cristã, chamo-me Orlan Irene Shadrack, mas Soto com o apelido do casamento. Então, sou uma jovem, casada, filha de Deus, cristã. E o que mais que eu posso dizer? É necessário formação académica? Talvez não. Não. Mas acho que por agora eu diria isso. Chamo-me Orlan, sou casada há 6 anos, daqui a uns dias. Yeah. Natasha Banza, não diferente da Orla, também cristã. Acho que não vou me ater a muitos comentários sobre o que faço, porque acho que não é necessariamente isso, mas identifico também como filha de Deus. Casada, solteira. Desculpa, eu esqueci. Totalmente solteira. Ela disse totalmente solteira. Então, como estamos a falar de solteirice, eu queria começar contigo, Orla, né? Tu és uma mulher casada e tens um pouco mais de experiência. E eu queria saber como é que era quando tu eras solteira. Como é que foi este tempo? Como é que foi o processo? Passaste por algum tipo de pressão, seja da sociedade, da igreja, dentro de casa? Como é que foi esta fase para ti? Eu acho que ela foi muito tranquila. Se calhar, por causa da idade em que me casei, talvez não tenha sofrido tanta pressão assim. Então, eu acho que esse é o diferencial diria, não vou dizer o problema, mas o que muitas solteiras hoje estejam a passar ou estejam a sentir. Nunca tive o casamento como um anseio, necessariamente. Então, na minha solteirice, eu nem sequer estava a pensar em quando chegaria a minha vez. Ou não estava a pensar, ou não tinha isso como um anseio ou um desejo. Então, o casamento encontrou-me a servir a Deus. Eu era uma jovem que tinha amigas, né? Frequentava os cultos, servia na casa de Deus, tudo mais, e não tinha este como um anseio necessariamente. Eu casei-me com 24 anos, então passei minha juventude toda, diria, a servir. E a servir mesmo. Era normal para nós, naquela altura, irmos a uma vigília, sendo que no domingo ou no sábado seguinte nós tínhamos escola de oração e tínhamos que estar lá. Depois tínhamos ensaio para o culto, que era domingo. Depois era como se vivêssemos na igreja praticamente. Então parece clichê às vezes dizer que o casamento vai te encontrar a servir ou como tu estás, mas eu sou uma experiência disso. Então meu período de solteira não foi vivido com muito pensamento no casamento. Não estava nem sequer a gostar de muitos rapazes, talvez, porque muitas vezes quando estamos solteiros, nós temos sempre alguém no canto do nosso olho, temos sempre alguém a ver, sei lá, alguém que nos interesse, alguém que nós apreciamos as qualidades, o que não é mau necessariamente, porque o que eu vejo hoje em dia de pessoas solteiras é que elas meio que culpam-se por interessarem-se por pessoas, por alguém. Então eu não acho isso um problema necessariamente. Nós sempre vamos nos interessar por alguém. Tem sempre pessoas com muitas boas qualidades e é comum que essas qualidades despertem em mim algum interesse.
Então, era natural, sim, ter algumas pessoas de quem eu tinha algum apreço ou que eu olhava, mas não tinha o casamento como um anseio. Então, não vivi minha solteirice a pensar muito no casamento ou a pensar muito em quando é que chegaria a minha vez, como é que seria, e se eu não casar, e se eu isto. Então, minha solteirice foi desprovida destes anseios ou deste problema, entre aspas. Digo problema entre aspas porque, infelizmente, a forma como nós temos, sei lá, vivido a solteirice ou visto é de mulheres acharem de facto que já estão ultrapassadas no que diz respeito ao tempo Yeah. ou no que diz respeito aos próprios, vamos lá, goals, né? Objetivos de vida. As pessoas têm hoje em dia o casamento como um destino para chegar e principalmente como um destino de felicidade. Então, aí já mora o perigo. A forma como eu hei de viver a minha solteirice vai estar condicionada a este lugar ou a esta coisa ou a esta compreensão do que é o casamento para mim. Então, se o casamento para mim é um lugar de felicidade, é um destino, é uma realização pessoal, eu vou ter alguns problemas na forma como eu hei de viver a minha solteirice. Eu aproveitaria muito essa fase. Tipo, se eu tivesse que voltar atrás, se eu tivesse mais consciente do quão do meu egoísmo o casamento veio tirar, se calhar eu me prepararia melhor, se calhar eu faria coisas em relação a mim mesma, de autoconhecimento mesmo, que se calhar me preparariam melhor para eu ser uma boa esposa. Acho que um suspiro primeiro. Primeiro, acho que me identifiquei em algumas das falas da Orland enquanto ela falava, né? Mas eu talvez colocaria ou definiria ou traria as fases, né, deste período de solteirice. Eu tenho 29 anos e sou solteira a vida toda. E para mim, está a ser uma jornada de muitos erros e acertos. Erros e acertos porque durante esta jornada eu consegui me ver mais concentrada no Senhor, servindo mais. Não estou a dizer que o anseio para as coisas de casados não chamou a atenção, o meu casamento não chamou a atenção, não chamou a minha atenção, mas em algum momento o Senhor também revelou que isso estava a tornar-se um Deus na minha vida. Estava a tornar-se o centro, o trono do meu coração. Eu já havia tirado Deus do centro, eu coloquei o casamento lá, porque quero e também tornou-se um Deus. E diante disto, eu estava a meditar num livro do Tozer, Buscando a Deus, acho que este é o título, Buscando a Deus. No segundo capítulo, ele fala sobre a bênção de ter e não possuir as coisas. E o exemplo que ele traz é sobre o Abraão, quando Deus, ele queria tanto ter um filho, Deus prometeu lhe dar-lhe um filho e tudo mais. E quando ele realmente teve o Isaac, uma coisa que ele cita ali é que Deus pede-lhe o filho, porque o filho estava a tornar-se, este amor pelo filho estava a tornar-se impróprio, um Deus na vida dele. Então Deus pede para que ele sacrificasse seu único filho. E eu me vi nesta jornada em que o casamento tornou-se um ídolo para mim. E Deus também me fez atravessar um período de renúncia para isto. E eu concentrei-me mais em mim. E nesta jornada eu busquei mais a Deus, fortaleci a minha identidade em Cristo e estaria a trazer talvez uma utopia se eu dissesse que só sirvo ao Senhor, busco e não vem esta ideia de ai, se eu estivesse casada, ai, se eu estivesse já a viver esta fase. Obviamente vem, mas hoje eu estou mais firme, mais consciente da minha caminhada, super animada com a minha caminhada e eu não parei quieta. Eu fui e fui fazer meu mestrado, fui desenvolver algumas línguas, crescimento pessoal. Yeah. Tentei desenvolver essas capacidades para que eu não me concentrasse muito nisso. Talvez no início eu comecei essa jornada pensando que seria uma forma de me distrair, mas no meio deste processo todo eu consegui perceber que estava a ser muito divertido, não só me conhecer e perceber até onde eu ia,
como realmente era a minha fé. Eu tinha uma ideia muito clara de que eu sou muito devota às coisas de Deus, mas o Senhor foi mostrando que não, Natasha, precisas trabalhar nisto, precisas trabalhar naquilo, e foi forjando o meu caráter em torno disso. Então, eu diria que está sendo uma jornada de muito autoconhecimento e, graças a Deus, que eu não entrei em um relacionamento naquele estado que eu tanto queria entrar, porque acho que eu teria quebrado muito, muito, muito a cara. Eu mesma, meu caráter ainda precisava ser muito trabalhado. Ainda acredito que preciso muito, mas olhando para trás, Deus tinha muita razão. E como que tem sido para ti a pressão da sociedade? Porque eu acho que, principalmente no que a Orlando esteve aqui a dizer, quanto mais o tempo passa, parece que a pressão é maior. E muitas vezes nós, pelo menos eu esperava que espero uma pressão da sociedade, mas nunca esperei. Para mim não faz muito sentido a ideia de a própria igreja te pressionar, porque na minha consciência eles Amigos também. entendem exatamente. Então, da família, da sociedade é uma coisa, mas dentro da comunidade cristã é uma coisa que não se espera, mas acontece muito. Então, quanto mais o tempo passa, principalmente para mulheres, depois dos 25, eu fico, o que está errado? Por que não casas? Não sei o quê. Então, como é que tens lidado com isso? Porque agora tens 29 anos. Tens família, tens sociedade, tem a própria igreja, porque a igreja também faz uma pressão. Interessante. Talvez começaria dizendo que, assim, bem mais nova, eu sempre idealizei que me casaria aos 25. Eu sempre pus isso para mim. Eu sempre fui uma pessoa que traça planos, metas, e quando eu não batesse a meta, para mim, eu ficava muito, muito, muito frustrada. Então, primeiro, dizer que para meus pais, eles sempre apoiaram-me, né? Independente da decisão que eu tomasse. Meu pai sempre quis que eu começasse a namorar aos meus 21 anos. Então, eu segui essa jornada, mas em algum momento eu conheci a Cristo. Eu já não estava a fazer porque estava a obedecer algo que meu pai estava a dizer, mas porque estava a obedecer a Deus. Eu queria mesmo concentrar-me e conhecer. Depois, eu já queria, já estava nos meus 21 e não estava a acontecer. E para mim não estava a entrar naquele design que eu esperava. Então, nesse período dos meus 25, muitas amigas e amigos meus começaram a casar-se. E eu comecei a sentir-me pressionada por fatores externos, né? Eu tenho muito bons amigos, nunca me pressionaram. Não, tu tens que casar, tu tens que namorar. Não, 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 não. Eu acho que eu mesma me coloquei nesse aperto, nesse lugar. Então, foi difícil, mas eu precisei me concentrar em forjar e fortalecer a minha identidade e conhecer o meu tempo e também conhecer o tempo de Deus para a minha vida. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol, e Deus também tem seu tempo. Ele é soberano, eu não preciso pressionar a Deus para fazer as coisas acontecerem no meu tempo. Então, para mim, eu saí deste lugar em que eu mesma me coloquei, reconhecendo a questão do tempo. Eu disse para mim, epa, se não está a acontecer, não sou eu quem controlo o tempo, nem as circunstâncias, e eu não quero permitir que esta pressão me faça escolher coisas ou fazer coisas que não vão de acordo com a sua palavra. Então, por conta disso, e eu também já tinha exemplo de amigos à minha volta que escolheram errado e lascaram-se. Então, eu vi aquilo e eu também estava numa posição de ensino na igreja. Eu sempre frisava para os alunos que eu ensinava sobre a importância de esperar em Deus, de não permitir que a pressão social lhe coloque em situações desnecessárias. Então, eu precisava me firmar, primeiro porque eu estava numa posição de ensino. Então, isso fortaleceu-me. Podia não ser a minha fé em si, mas o fato de eu estar naquela posição, eu precisava permanecer. 2, também tenho amigos que dão um bom suporte. Espera, o Senhor fará chegar e todas estas coisas, até eu me autoconhecer nesse processo. Então, para mim, a pressão como tal, tive sim, ou venho tendo, mas foram fatores externos que eu mesma me permiti estar, não necessariamente que as pessoas
ou a família dissesse, está na tua hora. Excepto quando posto o casamento de alguém diz, falta a tua vez. Yeah. Falta a tua vez. Mas eu não considero isso pressão, acho algo engraçado até. Acho algo engraçado, pá, no seu tempo. E também casamento não é para todos. Foi uma das coisas que eu pus na minha mente. A Orlana acho que estava a falar sobre Não ser uma promessa. não ser uma promessa. E eu entendi, Deus, eu quero, mas também entendo que não é para todos. E se não for, eu vou deixar de ser cristã por isso. Minha fé está baseada nisso. Não, Yeah. Eu acho que esse ponto é muito interessante, desculpa a hora, porque enquanto eu estava a falar sobre a questão do casamento não ser uma promessa, eu lembrei de uma conversa num podcast em que literalmente estavam a falar sobre isso, que é um presente de Deus, não é uma promessa, então não faz sentido nós pressionarmos a Deus, tens que me dar um casamento, porque Ele nunca te prometeu um casamento. E eu acho que é uma verdade dolorida para muitas pessoas, mesmo as pessoas que vão casar e talvez vão casar um pouco mais tarde. Ele não prometeu, esta não faz parte, ele pode dizer, ok, vais casar, não sei o quê, mas a forma como nós tratamos Deus, principalmente nessa área, é tipo, tens que me dar. E muitas vezes fazemos coisas, jejum, eu fiz isto, Deus, eu estou a te servir. Exatamente, mas o homem não está a chegar, o que se passa? Então, condicionamos as coisas porque achamos que nós merecemos aquilo. E literalmente é o que a Orlando disse, não é uma promessa, é um presente de Deus. E uma coisa muito interessante que acabas de falar agora, fazemos isso nessa área, mas tem muito a ver com a maneira como nós chegamos a conhecer a Cristo. Muitos de nós talvez vêm ou estiveram em igrejas ou em ambientes religiosos onde essas promessas foram entregues a essas pessoas, não só o casamento, mas como uma vida próspera, significando uma vida materialmente ou financeiramente estável ou melhor. Então, se eu venho a Cristo com essa perspectiva de que há casamento em Cristo, é como se fosse um outdoor publicitário. Em Cristo há casamentos, em Cristo... É verdade que em Cristo há vida, e vida em abundância. Mas o que significa essa vida em abundância? O que significa viver este evangelho? Então, se calhar o nosso problema está nessa base. Do que nós compreendemos que é o evangelho de Cristo. Então, o evangelho é esse lugar que vai me proporcionar todos esses anseios que o meu coração deseja. Como é que nós estamos a olhar para Deus? Deus é esse ser, esse Pai Natal, entre aspas, que vai nos conceder todos os desejos do nosso coração. E se Deus não nos conceder? E se Deus... Porque hoje estamos a falar talvez da solteirice, do casamento, dos anseios nessa área em específica, mas se calhar sofremos a mesma coisa em outras áreas, né? E nem queremos com isso dizer que o casamento não é uma coisa boa, fazer uma teologia contra o casamento. Solteiras não venham para o casamento, não casem-se porque Deus não prometeu de facto isto. Não é isso que estamos a dizer. Mas é olhar para o todo, né? Perceber-se quem eu sou em Deus, o que eu estou a viver aqui neste evangelho, o que Cristo me chama a seguir a Ele. O que é que eu estou a viver? Fazer essas perguntas eu acho que é muito válido. E uma coisa que eu ouço muito agora, que sou casada, é tu dizes isso porque és casada. As pessoas têm uma percepção errada. Quando é uma pessoa casada a falar sobre solteirice, não tem propriedade. Não tem propriedade para dizer isso. Posição. É como se eu não quisesse que as outras viessem e fossem casadas. Mas a verdade é que o casamento ainda é um lugar de santificação. Então, se tu, como solteira, queres muito isso e achas que, vamos lá, eu estou a ir ao casamento e eu não sei o que é que muitas solteiras têm em mente em relação ao casamento. Se calhar até nós romantizamos muito a ideia do casamento. Parece que eu sou alguém que vive, ou o casamento vai ser esse lugar onde as minhas necessidades todas vão ser satisfeitas. Eu vou ser completa, então, quando eu tiver o casamento. Mas isso não é verdade. Porque se eu estou no casamento, existem anseios que nem o meu próprio esposo é capaz de me proporcionar. Que só Deus é que pode me conceder. Então, estamos a falar hoje de casamento, mas podia ser um mestrado, podia ser um anseio de um trabalho. Muitos anseios do nosso coração. Então, é interessante que nós vigiemos eles. Então, é normal que os nossos tios fiquem a dizer, uau, que pena da Neima. Ela não casou-se, uau, ela tem 29 anos. E uau, meu Deus.
Mas nós temos que andar, ter uma postura contente em Deus. E contentamento é um grande desafio para nós como cristãos, como filhos de Deus. Yeah. É muito difícil. Falamos muito pouco sobre contentamento, mas eu acho que é um grande desafio para nós enquanto filhos de Deus. E passa despercebido, né? Parece que nós não prestamos muita atenção nisso, mas é provável que nós não estejamos contentes. Quando a Bíblia nos diz, temos que estar contentes em Deus, né? Então, se eu tomo essa postura de que eu nem sequer estou a sofrer com isso, então vai ser difícil essas exigências abalarem-me, ou vai ser difícil que as pessoas tenham até coragem de comentar essas coisas diante de mim por ver a minha postura como solteira. Se minha postura como solteira é correta, é alegre, é de uma pessoa contente, qual é esse espaço que as outras pessoas vão de ter para dizer, acho que tu precisas disto, mas se eu tenho vivido a minha vida de tal maneira que não te dá lugar de achares que eu preciso de uma coisa ou de outra coisa, não te dá lugar. Mas, se eu estou a viver tão bem a minha solteirice, então não há lugar para eu ceder a essas exigências. Faltas tu. Quem disse que esse é meu anseio? Exatamente. Se calhar nem é meu anseio, se calhar eu nem quero casar. Se calhar eu nem quero casar-me aos 30. Se calhar eu quero casar aos 35, por exemplo. E qual é o mal de eu desejar casar aos 35? Porque não é socialmente comum, né? Depois começam com aquelas questões de temos que passar, o relógio da mulher é diferente do homem, porque há sempre esses comentários. Parece que tu vives para esse propósito como mulher. Yeah. Eu não vou me realizar enquanto mulher se eu não tiver um casamento ou se eu não tiver filhos. Quando minha realização não devia estar nessas coisas. Porque é verdade que podemos não experimentar essas coisas, não vivenciar essas coisas. O mesmo sucede com a forma como nós conhecemos Deus. É verdade que nós também somos seres relacionais. Nós precisamos, é uma necessidade colocada pelo Criador em nós. A própria Trindade relaciona-se entre si. Então, nós sim somos seres que têm relacionamentos como uma necessidade. O próprio Jesus disse, a forma como vocês se amarem uns aos outros vai ser uma prova de que vocês são os meus discípulos. Na maneira como vocês vão se relacionar, vão se amar uns aos outros. Então, nós somos pessoas que relacionamentos deviam ser uma necessidade para nós. Então, desejar casar-se, estar em um relacionamento com alguém é uma coisa muito boa, é uma coisa louvável. Mas atenção a tornar esse desejo um ídolo. Yeah. Vocês acham que esta falta de paciência ou essa percepção, esta confusão da nossa identidade em Cristo também pode, não iria dizer justificar, mas tem como resultado o julgo desigual que nós vemos agora, que eu acho que ao longo do tempo parece que está a crescer. Tu caminhas de forma geral, tanto homens como mulheres, mas eu acho que quando tu observas mais as mulheres, elas tendem a ser menos pacientes na questão de esperar, de guardar o seu coração. E nós vemos muitas meninas que tinham um grande potencial, que estariam a servir a Deus, tipo, em níveis que nós nem sequer imaginamos, mas por causa desta questão de, minha amiga está a casar, eu também deveria estar a casar. Começam a se envolver com qualquer pessoa que encontram e, se contentam com aquilo. Eu fico a pensar, será que estas mesmas pessoas se recordam ou entendem o valor que elas têm em Cristo? Porque eu acho que quando nós temos uma segurança e nós entendemos qual é o nosso valor em Cristo, tem coisas que nós não precisaríamos fazer, né? Eu costumo dizer, não tem como tu aceitares menos do que aquilo que Deus diz que tu vales. Então, se eu entro num julgo desigual, se literalmente eu estou a aceitar menos do que aquilo que Deus diz que eu valo. Então, o que vocês acham que está a acontecer para nós termos este número crescente destes relacionamentos que são carnais, que são desiguais e muitas vezes até entristecem a Cristo dentro do seio da igreja? Talvez eu começaria por trazer uma breve definição do que seria julgo desigual, para quem não entenda o que é julgo desigual. Em 2 Coríntios 6,14, Paulo fala sobre julgo desigual, sobre se envolver em julgo desigual. Julgo é aquele madeiro que se coloca entre dois bois para arar a terra. Então, Paulo traz essa distinção só para pontuar que
até entre animais, precisam estar em mesmo ritmo para poder se arar a terra, a mesma força para poder arar a terra, para cumprir um propósito. Então, julgo desigual é quando um cristão se envolve com um descrente, não só em termos de relacionamentos, até talvez em sociedades ou alianças que estes venham a formar. Então, pronto, começamos daí. Queria pontuar que, talvez trazer alguns exemplos de algumas situações que eu já acompanhei, de alguns amigos próximos ou conhecidos, que depois de um longo período de espera, acabam cedendo, porque apareceu um homem, como é que eu vou dizer, com todas as características nice que ela gostaria de ter em seu futuro esposo. Como é que chamam? Chamam ímpio com virtudes. Acho que é o termo que mais se fala. Então, apareceu um nice e a pessoa diz, "Ih, amiga, ele é assim, 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 assim." Ok, mas tem Cristo. Exatamente. Então, não, mas ele respeita a minha decisão, diz que eu posso continuar a ir, que talvez seria minha missão, trazê-lo para Deus. Pois gosto muito dessas frases. E, a, Um casamento evangelístico. e em alguns casos, esta pessoa já casada, porque eu depois escuto algumas pessoas dizer, tipo, não, meu caso foi assim, minha jornada foi assim. Às vezes Deus pode querer te fazer passar por jornadas similares, e depois, no fim, teu marido ir mesmo para a igreja. Eu vi casos mesmo em que essa pessoa veio realmente a se converter, mas minha questão sempre para pessoas que me eram próximas, o quanto de Deus tu precisas perder para trazer essa pessoa para Cristo? Então, para mim, é sempre isto que vinca, né? O quanto de Deus nós precisamos corromper, ceder, nos submeter. E isso revela também que Cristo nunca foi suficiente para nós. Eu acho que revela a condição do nosso coração. Acho que a Orlando estava a falar muito sobre isso, dos ídolos prováveis que podem estar no nosso coração. E é um momento mesmo é este período que tu deverias, se tivesses a correr numa jornada de autoconhecimento em Deus, tu poderias limar e todas estas coisas. Então, para mim, principalmente o que está a acontecer é que o foco, eu vou dizer assim, para mim pode ser um bocadinho radical, o foco para esta pessoa nunca foi Jesus, foram as coisas que ela poderia ter em Jesus. Pode ser sim que em outros aspectos da vida realmente ela perceba que Deus já é a sua prioridade, o reino dos céus já é a sua prioridade, mas em outras áreas Deus nunca foi prioridade, porque para mim eu sei que há tentação, mas ceder a esta tentação, para mim, só revela que o teu desejo sempre foi ou está centrado nesta realização, esta autorrealização. Mas a Bíblia fala que existem várias formas de realização, não é só o casamento. Então, o que faz as pessoas entrarem nisso, para mim, é realmente a condição do coração e não se... Falaste também do contentamento e eu acho que deveria ser uma disciplina espiritual, né? Esta prática do contentamento. Porque isso só revela que nós não estamos satisfeitos em Deus, naquilo que Deus tem proporcionado para nós. Então, eu diria, não é só a pressão, mas também a condição do seu coração e também não reconhecer qual é o estágio do seu coração, porque acredito que Deus leva cada um dos seus filhos para conhecer o que há no seu coração e limar. Ele fez isso com Israel. Em Deuteronômio, salvo erro, Êxodo, a Bíblia vai dizer, levaste-me ao deserto para conhecer o meu coração. Quem sabe este não é teu deserto para tu renunciares, para tu cortares, para tu limpares, para tu limares, mas não, preferiste talvez em algum momento ceder. Mais uma vez não estou a dizer que não existam tentações, que as pessoas não ficam divididas entre fazer ou não, mas acho que deste muitos passos para te colocar numa situação de será que eu aceito? Será que eu vou? Será que eu me submeto? Eu acho que deste muitos muito acesso, muito acesso. Então,
Mas vocês Yeah. também não acham que há uma confusão, principalmente nessa questão de... porque quando o Coríntios fala sobre o jugo desigual, ele, para mim, na minha percepção, sobre a mulher ganhar o marido, na minha percepção está a falar de alguém que vamos dizer que já é casado, não mulheres solteiras. Eu vejo muitas pessoas a usarem esse versículo para justificar que eu posso ganhar uma outra pessoa. Eu acho que a parte de convencer é do Espírito Santo. Eu não preciso de entrar num relacionamento para que aquela pessoa torne-se cristã. E depois destas pessoas entrarem neste relacionamento, depois, primeiro recebem os alertas. Se estão numa igreja saudável, com líderes saudáveis, porque eu acho que também esse é o nosso papel, alertar as pessoas, dizer que isso está errado, não faz sentido. Não, porque ele vem para a igreja comigo, porque depois tem essas justificativas, ele está a vir à igreja, ele está a aprender. Ele pode aprender tudo isso sem estar contigo. Mas eu vejo muitas pessoas a estarem com as pessoas para as pessoas aprenderem estas coisas de Deus e depois ficar a parecer que realmente a pessoa parece que está a conhecer a Deus. Acontece alguma coisa, aquela pessoa literalmente se afasta de Deus. E tu percebes que nunca houve uma conversão naquela pessoa. Só estava ali para te satisfazer porque tu querias com que esta pessoa estivesse na igreja, parecesse de Cristo. Então, ela consegue se parecer de Cristo. Mas também porque eu estou naquele ápice de paixão, eu não consigo observar as coisas como devem ser. E depois disso, vemos traumas, ou as pessoas até casam. Mas casamentos frustrados, depois nós temos que orar por pessoas que casaram mal. De verdade. Tem uma dessas vezes eu estava a conversar com as meninas que eu tenho discipulado. No início tem aquela questão de ensino, paciência, mas chega um momento em que nós acreditamos que a pessoa já é madura. Eu me recordo que eu disse para elas, não é para vocês irem se meter em jogo desigual depois virem me pedir oração. Não faz sentido. Não faz sentido, porque é uma conversa que aconteceu, não é que a pessoa não foi ensinada. Falamos sobre isso. Usamos a Bíblia, não são minhas opiniões, é a Bíblia. Mesmo assim, você escolhe se envolver com alguém que Deus não aprova. Depois estamos a pedir orações, porque o meu namorado não sei o quê, porque o meu casamento. Claramente vamos orar, né? Porque temos amor. Mas é estranho, é que não faz sentido, né? Então, eu vejo muito essa questão a crescer nas mulheres, a questão da carência também, sentem-se solitárias, já porque ele gosta de mim, E às vezes eu acho que quando aparecem mulheres com um pouco mais de, vamos dizer, um pouco mais rígidas e falam claramente as coisas como elas são, estas outras pessoas sentem-se magoadas. Porque, por exemplo, da ordem, não dizer, tu és casada, tu não sabes o que sentes, não sei o quê, não podes falar isso, eu estou numa outra posição. E é triste. É muito triste. Muito triste. E uma coisa muito interessante sobre isso, eu acho que tem de haver um lembrete de que eu, ao estar no casamento, eu e meu parceiro somos um lembrete diário de uma ajuda mútua para não pecarmos contra Deus. Então, quanto mais se eu estivesse com alguém que não professa a mesma fé que eu, como é que eu teria esse lembrete? Ei, não vamos pecar hoje. Não vamos... Nós servimos como um lembrete diário para não continuarmos a pecar contra Deus. E o casamento ainda é um lugar para a santificação, porque muita gente acha que por ser esse lugar de chegada, esse destino de felicidade, já não há lugar para nós nos santificarmos. Parece que nós viramos santos quando nós chegamos no casamento, mas ainda pecamos diariamente contra Deus. Então, quanto melhor ter um parceiro que conhece a Cristo para ser essa ajuda mútua, para ser essa ajuda que eu necessito quando eu estou a mancar, para que eu não peque contra Deus. Então, para mim, entrares num jogo desigual revela muito a tua, nem a dizer inocência sobre o assunto, porque eu acho que não é uma inocência, porque existem vários alertas que são feitos. Acho que simplesmente não estás a levar a vida a sério ou o casamento a sério, porque para mim escolher um parceiro para a vida é uma coisa seríssima. Eu não escolheria qualquer pessoa para me casar, para viver o resto dos meus dias com essa pessoa, permitindo Deus, querendo Deus. Não acho que a pessoa ter qualidades e só faltar Deus faça com que essa pessoa seja qualificada. Então, se está a faltar Deus, então ainda não é a pessoa certa para ti. De nada vale todas as outras virtudes quando o principal não existe, que é
professar a fé em Jesus Cristo. Muito mais a questão do julgo desigual. Eu acho que é muito perigoso. Eu acho que é uma linha que eu não atravessaria. Eu, por ser casada, eu digo a vocês, minhas irmãs, não atravessem essa linha. Por mais carentes que se sintam, por mais, vamos lá, com a terminologia de ficar para titi ou não. Yeah. E Não. era nesse ponto, desculpa, de julgo desigual, já estava a pensar nisso agora. Tem essa questão de termos estes relacionamentos de pessoas que conhecem a Cristo e as pessoas que não conhecem a Cristo. Mas também temos casos em que as duas pessoas conhecem a Cristo e só vão porque gostam uma da outra. E não há uma avaliação do que elas realmente são, vamos dizer, usa o termo compatibilidade, apesar de não ser correto. Se eu tenho capacidade de lidar com os defeitos daquela pessoa ou não. E também por causa disso vemos alguns relacionamentos frustrados, quebrados, saindo de um relacionamento para outro, porque não há essa autoavaliação. Tudo quer ser conhecido dentro do relacionamento, não antes do relacionamento. Vocês também têm presenciado ou visto isso ao vosso redor? Uma coisa que eu ia responder sobre esse ponto é que um casamento em julgo igual não nos garante sucesso. Tipo, eu casar em julgo igual, né, com alguém que professa a mesma fé que eu, não me garante sucesso no casamento. Não é a garantia de que meu casamento vai ser bem sucedido. Não é a garantia. Então, existem muitos mais fatores a serem observados. Então, é importante que eu observe esses fatores. É importante que eu veja quais são os valores dessa pessoa. Se de facto há uma brincadeira que se faz de quando tu estás no Ministério do Louvor e eu estou na intercessão, então é um jogo desigual que estamos a viver. Mas eu não diria que se aplique. Nem o que estava a explicar em Coríntios, nós é que adaptamos para os relacionamentos amorosos, né? Mas não significa necessariamente que a passagem está a falar sobre isso, necessariamente. Mas não é má essa aplicação que se está a fazer, que estamos a fazer. Sim. Então, quanto mais tipo, dentro da igreja, tu estás num ministério distinto do meu, então achas que não tem essa compatibilidade. Eu acho que isso voltaria um pouquinho à questão de acharmos que temos qual é o nosso chamado, né? Sim. É muito confuso para nós, né, como jovens. Nós estamos à procura desse chamado, dessa coisa que nós entendemos que Deus tem para nós, Deus tem isto para mim. E principalmente quando depois vamos nos juntar a alguém, vamos formar família, parece que estamos perdidos sobre o que é essa coisa, mas Ele nos chama a seguir-lhe. Parece que nós queremos muito uma coisa extraordinária, muito... Epá, eu estou casada com meu esposo e nosso chamado é fazer isto, é ir para ali, é fazer isto. Quando ter uma vida devota a Cristo já é o cumprimento do chamado que Ele tem para mim, porque Ele disse, "Ei, siga-me. Eu tenho que seguir a Cristo." Então, não acho que devia ser necessariamente um lugar perdido em mim de... Epá, eu quero muito estar num relacionamento, mas se ele não for pastor, eu quero só estar com alguém que é pastor, ou sei lá, eu acho que não é mau, né? Eu achar que meu esposo tem que me acompanhar nas missões, porque eu sou missionária, ou já é uma coisa muito mais preferencial, que é aberto a cada um, na medida em que as pessoas vão se conhecendo, o que é que elas colocam à mesa, quais são os seus próprios sonhos, e dizer que infelizmente, quando nos casamos, muitos dos que são os nossos sonhos pessoais podem constituir um obstáculo. Parece que temos medo de tomar decisões. Nós precisamos tomá-las. Deus não vai... Muitas coisas são muito subjetivas, entre aspas, né? Não há uma teologia sobre o namoro, não há uma teologia sobre muitos aspectos que nós precisamos decidir sobre eles na nossa vida cotidiana, mas Deus nos deu o instrumento, né? Temos o Espírito Santo que nos ajuda, que nos guia, e temos que buscar a sabedoria. A decisão que glorifica a Deus é que é tomada sabiamente nele. Então tem que decidir sabiamente. Se eu quero casar com alguém de louvor enquanto eu sou de intercessão, tem que casar com essa pessoa. Parece que, não, temos que os dois estar no louvor, porque ele não vai entender quando eu for aos ensaios. Não acredito que possa existir isso. Só acrescentar, ainda nesta questão, talvez acrescentaria o fato também de fazer essa avaliação sobre as questões doutrinárias ou não, né? É cristão, vamos lá, eu sou evangélica, arminiana, né?
mas conheço alguém calvinista por aí fora. Eu não queria tocar muito nesses pontos por causa das discussões em torno Mas disso, eu acho que são importantes. mas eu acho que são questões importantes a avaliar. Enquanto que para um acredita que cessou os dons, eu, Natasha, acredito que ainda esta continuação Vai orar vou por cura quando tiver compactuar. filhos. Então, como é que vai ser? Possivelmente estarem em choque dentro do relacionamento. Então, para mim, eu vejo é um homem totalmente de Deus. Não estou a dizer que esta relação Não vai dar. não vai dar certo, mas eu acho que é uma questão para tu colocares na balança e pesares mesmo. Se talvez em algum momento, se fosse para tu abrires ou cederes, tu realmente cederias. Chegarias ao ponto de dizer, olha, não vou mais, eu vou dar um exemplo, orar em línguas. Não vou mais orar em línguas, ou não vou mais profetizar, é um exemplo que estou a trazer aqui, porque o outro lado não crê neste sentido, né, que na continuação. Então, eu acho que é uma questão para tu colocares, tipo, na balança. Yeah. Estou disposta a entrar para este relacionamento. E olha, eu não estou a dizer que aquela pessoa não é uma pessoa de Deus, firmada na palavra e tudo. É, mas é uma doutrina diferente. Então, acho que é um ponto em consideração. Depois, é um ponto a se tomar em consideração para tu casares ou não. Então, conheço alguns amigos que começaram um relacionamento assim e eu perguntei, e que tal, quando começas? E ela disse, pá, eu gosto dele, já estou lá. E em algum momento ele foi discipulando ela já na visão daquilo que a igreja dele colocou como proposta, né? Não, vai fazer o quê? Alguém terá que ceder. Então, eu acho que temos mesmo que considerar este ponto sobre as questões doutrinárias e também sobre igrejas para onde vamos. Eu estou numa igreja evangélica, pentecostal. Depois, estou a conhecer alguém, ok, essa pessoa é tudo isto, também evangélico, ouvi as linhas da igreja dele, as doutrinas principais. Mas se for daquelas neopentecostais, talvez, não estou aqui a criticar as igrejas neopentecostais, Não pode estou a criticar. dizer... Não estou aqui a criticar as igrejas neopentecostais, mas talvez não seria uma coisa que tu estarias disposto a viver, tipo, tua vida, e olha, talvez ele está lá como pastor, tu vais tirar... Você entrou ciente que ele é pastor ou líder lá naquela igreja neopentecostal. Tens que Apóstolo. acompanhar o apóstolo. Tens que acompanhar. Então, Yeah. eu acho errado tu, no meio da relação, dizer, não, tens que voltar para. Não estou a dizer que não pode tentar convencer. Mas você se carregou, entendeu? Que essa aqui era assim. Yeah. Então, acho que. Eu acho que aí depois tem um outro ponto das conversas difíceis que nós devemos ter na fase de eu estar a conhecer a pessoa. Porque nós estamos a falar de casamento, mas eu acho que esquece-se muito de ter conversas difíceis Yeah. no início, antes de avançarmos muito, A de casais não chegarmos... tem essas conversas Sim. difíceis. E por acaso eu já tive amigas que disseram tipo, pá, hoje estão casados, hoje alguns estão no meio do relacionamento, mas reconhecem que, epá, não conversamos sobre essas coisas. E quando você já está lá, muito deep, no so love, é um pouco mais complexo ter essas conversas, porque aí já tem decisões difíceis por tomar, depois tem as emoções, e eu acho que é uma falha muito grande, tanto no lado do homem como no lado da mulher, enquanto estamos solteiros, seja aquela questão de autoconhecimento. Eu me conheço, então tem que ser uma coisa intencional na conversa com a pessoa que está a cortejar-me ou que eu tenho interesse, coisas desse género. Acho que tem coisas que precisam estar na mesa antes de se avançar muito para uma fase um pouco mais séria, né? Não, acho que é muito importante. Mas uma coisa sobre isso, desculpa, Neima. Vamos lá supor que nós, de facto, entramos no casamento, os dois, a crermos que os dons não cessaram, por exemplo. Mas durante os nossos anos de casamento, existe essa diferença. Então, eu diria que existem coisas fundamentais sobre a fé cristã que temos que estar de acordo. Mas as outras são mais... não chocariam tanto. Está a ver? Porque não são determinantes. Tanto é a minha permanência numa igreja ou noutra, ainda que eu veja que existem alguns erros teológicos aqui, mas se elas não estão a chocar diretamente com pontos essenciais da fé cristã, eu acho que não haveria problema. Mas aí, antes, tipo, por exemplo, antes do casamento,
numa vertente em que vocês dois têm uma visão diferente. Uhum. Eu entendo essa perspectiva, né? Em que nós dois, concordamos, estamos lá, mas um pouco antes, ainda a conhecer a pessoa. Eu ainda estou solteira, estou a olhar para a pessoa, e eu tenho um posicionamento e ele tem um outro posicionamento. Eu não sei. Se calhar, eu acho que é por isso que depois ficamos muito as solteiras. Porque nós temos muitos critérios que no dia a dia do casamento eles não vão chocar. Se eu tenho uma perspectiva pré-tribulacionista e tu tens uma pós-tribulacionista, o que isso tem a ver com o nosso casamento? Se vamos ser arrebatados antes, depois da... Não há, tipo, sinceramente, é o meu pensamento, né? Pode ser que para ti isso seja um fator muito decisivo, eu vou respeitar. Isso é um fator muito decisivo para ti, não tem problema. Mas é que nós vamos diferir em muitas coisas. Nós, como pessoas, como amigas, nós sempre vamos diferir em muitos aspectos. Mas claro que temos que concordar em outros vários. Mas nós temos muitas divergências. Somos pessoas completamente diferentes, com preferências diferentes. Então, se essas diferenças doutrinárias ou teológicas não ferirem as coisas básicas, eu, sinceramente, não veria nenhum problema nisso. É possível que calvinistas e arminianos se casem, por exemplo. Sim, sim. Temos alguns amigos que Sim. mas acho que depois volta para aquela posição de, por exemplo, se eu fosse um homem, estaria disposto, porque no final... Isso já é uma preferência. Sim. Eu prefiro casar com alguém que tem a mesma linha teológica que a minha. É uma preferência válida. Pá. Eu vou só casar com isto. Porque se nós formos a ver, entrando já um pouquinho para essa questão do arminianismo, os pontos são muito bem válidos, são muito bem fundamentados pela própria palavra. Então, não acho que seja uma coisa herética necessariamente, tipo, acreditar em, sei lá. Existem heresias muito graves que, para mim, se calhar seriam alertas para eu não entrar num relacionamento. Essa pessoa acho que ainda precisa de muitas outras coisas que influenciariam muito no nosso dia a dia como um casal, sei lá. Eu tenho uma pergunta, né? Eu sempre vou me referir... Quando eu penso na hora de dizer, uma pessoa mais experiente. Nas tuas vivências, em tudo que tu já viveste e nos relacionamentos que tu tiveste por perto, desde a tua solteirice até agora, quando tu olhas para os homens e para as mulheres, o que tu achas que está a falhar? O que tu achas que está a falhar? Porque eu acho que há um tempo atrás tu ainda conseguias ver homens sendo homens, mas parece que nestes últimos anos vemos mais meninos que supostamente já deveriam estar numa posição de homens. E também está a acontecer a mesma coisa com as mulheres, né? O que vocês acham de forma geral sobre essa perspectiva? Por que muitos homens não estão preparados para casar e por que muitas mulheres nem vamos já ter um casar para entrar num relacionamento, né? O que está a falhar de forma específica, tanto na mulher como no homem? Porque estamos a falar das mulheres, mas parece que também temos muitos Não, tem muitos homens que estão a falhar não muito. Não conseguem ter um posicionamento pro... Os rapazes aqui do estúdio olharam para nós agora. Um posicionamento proativo. O que tu achas que está a falhar? Eu acho que são muitas coisas. E uma delas é a percepção errada do que o casamento é. Eu acho que é fundamental, né? Porque se eu como homem, eu como mulher... Porque mulheres tem uma lista enorme de qualidades. Não é mal fazer uma lista. Eu realmente orei a Deus, escrevi uma carta. Tenho aqui a minha lista das minhas exigências, das qualidades que eu espero ver. Isso é muito bom, é muito bonito e tudo mais. E vai aparecer alguém que seja compatível com o que tu desejas, com as tuas linhas ali. Mas tem muitas outras, tem outros bullets que são muito estranhos, são muito... Nós queremos uma prontidão que não existe, né? O meu esposo podia ter uma percepção de que eu seria uma boa mãe, ou sei lá, mas ele não tinha... algo... apalpável. Ele só podia inferir. Então parece que nós queremos muito essa prontidão. Não vamos conseguir encontrar uma pessoa pronta para se relacionar. Mas é importante observar muitas outras coisas, né? É importante. Não quero dizer que não é importante que tu tenhas alguém que seja emocionalmente maduro, que tenha uma perspectiva
correta sobre o que é um relacionamento. Existem pontos que estamos de acordo todos, Yeah. né? Não vamos namorar com uma pessoa extremamente infantil, que tem... Mas estamos materialistas também nisso. Eu, se estou formada, não vou esperar ter um relacionamento, talvez, de alguém que, sei lá, ainda está na faculdade. Por quê? Porque estou a olhar para um outro casamento em que as pessoas já têm uma casa própria, já têm uma... Tipo, nós olhamos para isso. Essa questão de comparação. E talvez isso não sejam fatores determinantes para eu entrar ou não no relacionamento. Eu tenho testemunho de amigos ou que entraram para relacionamentos que eles não estavam prontos necessariamente para o que nós esperamos que estejam. É um lugar para se crescer também. Nem eu própria sou perfeita. Eu peco. Então, como é que eu estou à espera de encontrar uma pessoa totalmente perfeita? Então, eu estou a achar que o casamento é um lugar... Temos um relacionamento de consumo, onde tu tens alguma coisa para me oferecer, para me satisfazer, eu busco essa coisa e me satisfaz. E quando não me satisfizer, eu vou descartar. Mas casamento é uma aliança, não é esse relacionamento de consumo, de fornecimento de um serviço, né? Tu vais me fornecer uma coisa, eu vou ficar satisfeita. É uma aliança que tu vai fazer diante dos homens, diante de Deus. Então, minha percepção sobre isso, para mim essa exigência é fundamental. Está clara essa percepção? Tudo bem. E olha, existem sim pessoas que estão assim. Existem pessoas homens piedosos, homens com bons valores, mas eu como mulher, o que é que eu estou a olhar? Estou a olhar para a aparência. Não foi o que Sansão disse. Porque me é agradável aos olhos. Quando perguntaram a ele, mas por que estás a casar com alguém que não é da nossa tribo? Ele disse, porque me é agradável aos olhos. Eu gostei do que eu vi. A mesma coisa vai acontecer com outros homens. Vai ver uma coisa que aconteceu com Jacó. Vai ver uma mulher que lhe é atraente e vai se interessar só por os atributos físicos da pessoa e depois vai achar que as mulheres não são sérias. Existem muitas outras mulheres piedosas que temem a Deus, que talvez não tenham todos os atributos físicos que eu estou à procura, mas nem por isso eu me torno descartável. Então, o que está a acontecer é que nós temos relacionamentos de consumo. Olhamos uns para os outros como potenciais para suprirem nossas necessidades egoístas. Tu não podes te casar contigo mesma. Tu não vais querer ter um rapaz, por exemplo, para mim, eu queria muito um homem, sei lá, muito bem apresentado, sei lá o quê, mas nem eu própria tenho sempre as minhas unhas feitas. E uma amiga que disse isso para mim. Tu estás sempre a reclamar disso, mas nem tu própria tens o cabelo feito, nem tu própria tens a unha feita, nem tu própria és tudo isso que estás à busca num relacionamento. Então, por que posicionares-te à procura de uma coisa que nem tu és? Mas existem tantas outras pessoas ao nosso redor que são boas, mas os nossos olhos não estão prontos para amar essas pessoas. Porque o quê? Porque o amor romântico nos cega na forma como vamos escolher os nossos relacionamentos. Eu não acho que o amor romântico é a única coisa que tu tens. A atração física, ou sei lá, é a única coisa, são os únicos critérios que tu tens de observar para te relacionares com alguém. Existem muitas outras coisas muito boas em alguém. E a beleza nem vai sustentar o teu casamento. Tá vendo? Tipo, tu vais te relacionar com alguém, daqui a um tempo ele perde um dente, daqui a um tempo ele tem um acidente e tem uma cicatriz. Então, estamos a nos agarrar a coisas que são muito passageiras, que são muito superficiais, que não sustentam nenhum casamento no final do dia, que não sustentam relacionamentos. Porque há muito companheirismo nos relacionamentos. E se eu quiser buscar isso, a forma como eu ver as qualidades que eu preciso vai mudar, então. Então, minha lista vai ser diferente. Mesmo sobre mim mesma. Tem mulheres que querem muitas coisas, mas são meninas que não aceitam lavar louça em casa, nem sequer arrumam o quarto, nem sequer, tipo, parece que a culpa está no outro. Mas nós somos rixosas, somos respondonas, não somos obedientes. Temos muitas coisas más em nós mesmos. E ficamos a achar que precisamos ter alguém que vai... Mas quem é essa pessoa que vai ser compatível com uma pessoa como eu? Com tantos defeitos. Então, quando nós estivermos prontos para amar dessa forma, tipo, conhecer... Eu tenho que conseguir amar-te ao ver os teus pecados todos. Quer dizer, poxa, a Neima, ela não é pontual, ela atrasa-se muito, a Neima é isto, e ainda te amar. É aí onde nós começamos a nos amar de verdade, eu acho.
Agora, se eu só te olhar a passar pela rua, que arrumaste bem o cabelo, tens cheiras muito bem, e são coisas tão superficiais, né? Nós queremos rapazes prontos. Tem muitos rapazes nice na igreja. Eu não percebo como é que, mas aqui não tem rapazes. Mas tem muitos rapazes nice. Só que o problema é que aquele rapaz ainda não põe perfume, ainda não se arruma, ainda... Mas ama Cristo tanto, sabe? Mas Mas eu... anos também se organizam. Se organiza. Sim, não querendo trazer aqui o... Não querendo defender a eles, né? Mas nós estamos em... É muito circunstancial. Aquele mano não vai ficar te organizado para sempre. Sim. Mas irmãos estejam cansadas de arrumar os irmãos, depois passarem para os irmãos. Aí está. É que também isso não pode ser um trabalho teu. Uma coisa que o pastor Luís Manuel falou no aconselhamento matrimonial, ele usou um termo que é sinergias. Nós temos que estar com pessoas que juntas consigamos fazer coisas que sozinhas ou individualmente não conseguiríamos. Então nós vamos nos relacionar com pessoas que vão proporcionar-nos essa melhoria, né? Nós vamos melhorar não só um para o outro, mas vamos nos tornar pessoas melhores exatamente por estarmos juntos. E ele dizia, se não existir isso, então, se vocês conseguirem fazer coisas sozinhos, que não precisariam ter uma outra, então não entrem para esse relacionamento. Então achei sinergia um bom determinante. Aquele jovem que tem que ter boas ideias, como diria uma amiga, tem que ter boas ideias, porque talvez ele só está ali perdido, só precisa de ti. Brincadeira, mas sei lá, eu acho que os nossos critérios estão muito deturpados. Não quero passar a mão para homens que também são muito maus, que ficam a falar, que ficam a envolver-se emocionalmente com muitas meninas. Não quero passar a mão para esses rapazes que não se decidem, que são muito imaturos, porque realmente existem muitos que estão a falar com muitas meninas em simultâneo. Nós também nos deixamos acessíveis para muitas pessoas em simultâneo. Então, eu acho que é um problema de... não acho que exista assim, senta aqui. Assim, eu acho que existe essa lacuna, tanto nos rapazes como nas meninas. Nos envolvemos muito emocionalmente. Quando seria muito mais simples nós rompermos relacionamentos, que existe essa incompatibilidade, se talvez nós não nos envolvêssemos tanto como nós nos envolvemos. Porque estamos a depositar a nossa carência, a nossa correspondência emocional num lugar que nem devia, sabe? Tem anseios emocionais meus que meu marido não é capaz de me proporcionar. Mesmo casada, não é possível. Não é possível que ele me compreenda como Deus me compreenderia. Não é possível que ele... Não posso exigir isso dele. Não posso. Então, desmistificar isso é um bom caminho para que tu saibas que, se calhar, tudo isso que estás a sentir, nenhum homem ia conseguir suprir isso. Nenhum casamento, nenhum filho, nenhuma realização profissional conseguiria suprir isso. Não é verdade isso. O que tu precisas é de Cristo. Concordo plenamente com a Orlando quando toca ou menciona estes pontos sobre listas. Eu acho que, principalmente meninas, nunca ouvi de rapazes que se realmente eles fazem uma checklist, mas as meninas particularmente, eu fiz... Que não é mau fazer. Não é mau, sim, eu fiz, mas era muito irreal, muito irreal. Tudo quanto eu escrevi, eu não era metade daquilo. É um exemplo, não estou a dizer que é o que está lá. Por exemplo, eu querer tanto uma pessoa estruturalmente ou fisicamente dimada, né? Vai ao ginásio, mas eu nem sequer vou, piso o ginásio. Eu acho que é irreal, tipo, buscarmos essas coisas. E são muito aspectos realmente físicos que nós colocamos lá. Ou muito espirituais. Mas esquecemos que nós também temos outras áreas da vida. Temos que olhar os âmbitos sociais e outros, né? E sim, eu acredito que o que pode estar a falhar pode ser também este principal ponto. Também acredito no que estava já a colocar sobre envolvermos-nos emocionalmente sem
desnecessariamente. Por exemplo, isso de despertar ou defraudar um ao outro é uma das coisas que acontece muito. Eu vejo a Neymar, eu te acho muito interessante. Eu acho que é um approach. Ele não está a dizer que gosta de ti, está a tentar conhecer-te um pouco mais. Mas você está já a viajar na maionese. A Bíblia fala muito sobre não despertar o amor enquanto não é o tempo. Não, a pessoa só está a vir dizer olá, mas você E aquele gosta olá de mim. diferente. Mas o olá vai, já te levou a imaginar como é que será a vossa vida de casados. Então, eu acho que tem muito isso. E tem realmente conversas que começam de maneira sã. Só que eu acho que isso eu vejo mais nos rapazes. E nem estou a falar que esses rapazes não são cristãos, devotos. Mas eu acho que é uma falha mesmo. Que alguns, conversando com alguns amigos, eu percebi que eles talvez não intencionalmente percebiam que faziam isso. Mas podem começar uma conversa com uma irmã. E depois não tem esta responsabilidade afetiva, no mínimo de deixar claro que eu só estava a tentar perceber. Não é que tem que estar claro. Sim, Eu não então- posso entrar para tentar perceber Sim, nada sem que esteja sim. claro. Então, Há que ter esse não há cuidado. esta conversa geralmente. Então, a mana lá já também está a viajar. E eu acho que ela está correta em receber estes sinais, que até o momento parecem ser sinais. E eu talvez diria que talvez as manas precisariam se blindar um bocadinho mais quando percebem que epá, esta conversa está a passar do que poderia ser de dois amigos e afinal o que está a acontecer? Vamos deixar as coisas mais claras. Então há este processo de sempre autodefraudação. Depois eu vejo fulano aí a conversar com uma outra mana, do nada 2 semanas depois já estão em um relacionamento. Tu fica, ei, o que está a acontecer, afinal? Então, há muito disto, ou quando percebe que já conversei com um pouco de todas, acho que elas não me satisfazem aquele ideal de mulher que eu tenho, porque eu acho que os homens também, alguns, fora serem visuais, que eu acho que é uma parte científica, né? Os homens serem um pouco mais visuais, eu acho que talvez alguns criam também, não só as manas, criamos uma ideia imaginária de que vai ter um homem com caro, com sei lá o quê, com isto. Também os homens criam um ideal de mulher tipo inatingível. Eu nunca vou chegar naquele padrão, naquela perfeição. Eu acho que os dois lados precisam compreender que as mulheres não são perfeitas, os homens não são perfeitos. Então, mas que são dois pecadores tentando buscar e ser semelhantes a Cristo. Então, a partir do momento que eu percebo que fulano é uma pessoa que redimida, uma pessoa que busca, que olha para a cruz, que não justifica suas ações, seus erros, seus pecados e por aí fora. Done, it's okay. Então, para mim, também, ponto esses dois, vou concordar com esses dois pontos. Acho que é uma das coisas que está acontecendo. Existem sim muitos manos piedosos, existem sim muitas manas valorosas, muitos Existem manos valorosos. muitos Existem, mesmo, eu mais acho que do que nós existem pensamos. muitos. Ou também a pessoa, depois também de tanto desgaste emocional em outros relacionamentos, a pessoa entrou, talvez, começou esta vida, né? Entrou em relacionamentos mais cedo e foi tendo ideias deturpadas do que poderia ser um relacionamento ou como conduzir um relacionamento em Cristo e está ferida. Tem uma ideia bem deturpada do que pode ser um relacionamento em Cristo. Os dois não têm esta visão do que é, como estar, como se comportar. Então eu acho que também isso E a quem seria... recorrem essas pessoas? Yeah. Não têm essa percepção. Sim, Não temos tem. pessoas disponíveis também. Exatamente. Tem essa questão dos manos não estarem assim disponíveis. Eu já conversei com muitos amigos, dizer tipo, "Ih, me machucaram, nada, não volto para lá." Então, porque é uma ideia que... E depois quer ter aquele tempo livre para pensar, refletir. Então, minha próxima escolha tem que ser com muita sabedoria. Então, eu vou formar minha nova checklist com base nos precedentes anteriores. Por exemplo, fui ferido assim. Então, o meu novo determinante para o meu próximo relacionamento tem que ser uma mana com esta característica. Se não for isso, senão vou ser ferido desta mesma maneira. Meu amigo costuma dizer que pá, pessoas ferem, mas também pessoas curam, né? Então, colocarmos isso como base, acho que também não é saudável. Então, tem muito disto também. E pessoas que não estão emocionalmente disponíveis. Parece estar lá
Mas não está. depois não está. Se move. Epa, eu acho que para mim, bro, say what you want, o que você quer, ou vai embora. Então, não dá, não dá. Então, tem esse fator também. E eu queria comentar algo que até acabei esquecendo. Tem essa parte de pessoas emocionalmente disponíveis, não estar. E pessoas que querem começar algo por causa de amigos que dizem: ah, bro, já ficaste muito tempo nesse estágio, vai lá, vai lá, vai lá. E não começas um pequeno foguinho, depois já não estás lá para, tipo... É muita irresponsabilidade. Yeah. Então, e não é só com os manos, manas também fazem muito isso. Olá, de uma maneira... A questão da sedução, por acaso, eu quando... Sim, porque Tipo, tem muito isso. Mas não... porque ele fica confuso, tipo, interpreta isso como um sinal, tá a olhar para mim de uma maneira um pouco mais atenciosa. Então, eu acho que também são estas coisas que em algum momento vai te fazer pensar que, epá, no meio em que eu estou, não há pessoa para eu poder me relacionar. Não estou a dizer que não existam, existem, mas a pessoa acaba generalizando, tipo, epá, não existe meio para eu me... ou moldes para eu me relacionar com pessoas que estão assim, nesse estágio. Yeah. Eu acho que talvez avancei um bocadinho de tudo. Tenho certeza que esqueci um ponto, mas pronto, lembro durante o caminho. Então, nossos conceitos têm que estar muito bem claros. Do que é o namoro, do que é o casamento. Tem que estar muito bem claro. Valores muito bem definidos, muito bem claros, porque não acho que seja brincadeira. Não é brincadeira mesmo. Então, estou a ver que tem pessoas que são moralmente deturpadas, que ainda precisam... Não te envolvas sequer. Ainda que seja um rapaz bem apresentado, mas que não te envolvas simplesmente. Proteja as tuas memórias, porque nós vamos nos relacionar com pessoas, mas vamos ter muitas memórias mais sobre coisas. Nos envolvemos em lugares que nem devíamos sequer nos envolver. E fica mal para nós próprios. Como é que nós vamos, principalmente se nós continuarmos na mesma comunidade, como é que nós vamos nos olhar? Vamos continuar a servir juntos? Vamos continuar a... Como é que nós... Então nós temos que ser muito responsáveis uns pelos outros. E é um princípio bíblico. Preferirmos-nos uns aos outros em honra, né? Eu tenho que cuidar do que estou a transparecer para ti. E porque nós estamos no grupo dos jovens, somos todos jovens, mas nós temos que nos lembrar desses princípios bíblicos, né? Então, se isso estiver muito bem enraizado em nós vamos conseguir nos relacionar bem. Vamos conseguir nos relacionar bem. Eu não vou transparecer uma coisa para este irmão quando eu tenho a certeza que não devo fazer aquilo. Então, tem muito a ver conosco diante de Deus. Então, nós estamos bem. Temos que assumir que nós não estamos bem, que o que estamos a fazer nem é o correto. Uma coisa sobre a sensualidade, que acho que é uma coisa que tu queres tocar agora. Lá no início da minha conversão, eu lembro que uma amiga criticou a forma como eu estava a andar. Eu nem sabia que eu andava daquele jeito. Ela disse, acho que tu andas de uma forma um bocadinho estranha. Sei lá, tipo, na minha cabeça, tipo, não era nem propositado, ou acabou ficando, né? Porque tem muitas pessoas que vêm a Cristo depois de uma juventude toda passada em lugares que nem deviam ter estado. Há quem se converte na adolescência, então é poupado de muitas coisas, de experimentar muitas coisas que talvez não iam condicionar muito a forma como ela vai estar ou vai se apresentar. Eu já tive muitas repreensões sobre essa coisa é transparente, esses brincos disso. Então, eu tenho que estar flexível a perceber que o que está-se a dizer ao meu respeito é para o meu bem, porque eu às vezes nem vou receber bem. Elas devem estar a olhar para mim dessa forma. Eu tenho que estar bem, tenho que receber bem essas coisas. Então, eu não achava que andava de uma forma má, mas prestei atenção ao passar por vitrines. Será que realmente o que aquela irmã quis dizer era isto? E melhorar. Porque os frutos da nossa conversão têm que estar visíveis em muitas áreas da nossa vida. Parece que nós queremos, de fato, ser espirituais, ser os que mais oram, os que estão aí a gritar, a fazer coisas. Mas em coisas muito simples, não somos moldáveis. E para mim esse cristianismo é duvidoso. Eu quero ver esses frutos em muitas coisas na tua vida.
Então, de nada vale também para as meninas que querem muito um bom pregador ali no púlpito, mas desceu, comporta-se mal diante de todos nós. Isso serve para meninas também. Comporta-se mal, veste-se mal, fala mal. Tem um testemunho péssimo. Mas eu estou ali a olhar para aquela característica de que prega bem, é eloquente. Epa, então tenho que ver, tenho que avaliar. É eloquente, está ali a falar, mas aqui comporta-se mal. Comporta-se mal, responde mal às pessoas, tem espírito muito competitivo. Porque nós estamos a observar, e principalmente agora com a época das redes sociais, estamos a olhar muitas coisas que achamos que não estão a ficar em nós, mas eu acho que de forma sutil elas vão ficando. E principalmente o feminismo tem muita influência no ambiente cristão, sem nós nos apercebermos. A mim me foi dito muito que o teu primeiro marido é o teu diploma, é a tua escola, é o teu trabalho. Então, a forma como eu vou escolher o meu parceiro pode estar condicionada a muitas coisas que eu estou a ouvir sobre esse empoderamento que me está a ser pregado. Às vezes eu até digo, não, eu me distancio desses pronunciamentos, mas isso se reflete em mim com muitos comportamentos estranhos. Sobre querer ter voz aqui, ter muitas coisas muito sutis que são influência do que nós estamos a consumir. Então, cuidado com o que nós estamos a consumir, cuidado com os nossos próprios gostos como mulheres, sabe? Às vezes sai uma tendência que se tu te conhecesses tão bem, se calhar tu nem escolherias aquela coisa. E esse vestido é tão nice, mas se não fosse aquela racha. Epa, esse brinco é tão nice, mas se não fosse aquele, sei lá. Então ficamos a dizer, até que abraçamos essa cultura, abraçamos essa forma de estar, que se nós conhecêssemos muito bem, talvez eu nem acho bonito. Tem coisas que saem que não são para todas nós, né? Não vamos todas usar calças de alfaiataria só porque todo mundo está a usar calça de alfaiataria como mulheres. Não vamos todas usar o vestido de flores porque se calhar nem gostamos disso. Então temos que ter cuidado para não deixar com que essas influências ou essas coisas que nós estamos tanto a ver tenham lugar em nós, de tal maneira que vão influenciar as nossas escolhas, a forma como nós conduzimos os nossos dias. Se calhar tu nem queres casar aos 25 anos. Se calhar o teu desejo nem é esse agora. Se calhar o teu desejo é realmente ficar a servir ao Senhor. Se calhar muitas coisas que tu próprio nem sabes, mas porque as coisas ao teu redor estão a pressionar-te a que faças, acabas fazendo, mas não porque tu realmente queres essas coisas ou porque gostas dessas coisas. Então, para mim é um alerta encontrar um tempo com Deus em que tu conheces a Ele, mas que Ele ajuda-te a conhecer, a conhecer-te a ti própria. E um testemunho que eu costumo dar muito no seio das minhas amigas ou quando eu estou a conversar é, quando eu chego a Cristo, uma das coisas que ficou muito evidente para mim como mulher, né? Vou falar numa roda como se estivesse a falar só com mulheres. Temos a questão de nos sentir bem conosco, com o nosso traje, como não nos apresenta. Vamos lá supor que nós saímos para um café. Eu vou escolher usar sapatilhas porque eu acho que é o mais confortável. Eu sei qual é o programa. É sairmos para um café. Então eu vou pôr sapatilhas, vou pôr calças, eu vou pôr uma t-shirt. A Neima vai usar um vestido e vai usar sapato alto e vai pôr um cabelo postiço. A Natasha vai se apresentar como ela bem desejou. Quando nos encontrarmos como mulheres naquele ambiente, eu preciso estar segura de quem eu sou, de tal maneira que para mim isso ficou muito claro quando eu conheci a Cristo, de tal maneira que eu não consigo encontrar ou dar lugar para achar que outra pessoa, ainda que eu vou dizer, estás realmente muito bonita, Neima. Mas em nenhum momento vou achar que eu precisava não ter as sapatilhas que eu usei. Em nenhum momento vou achar que eu devia ter usado o vestido também, porque eu não sou a Neima. E uma coisa que nós precisamos perceber, eu não sou a Neima. E tu nem... Não temos como viver dessa forma. Então, se entrarmos em joguinhos de atenção do rapaz, vemos muito isso. Disputamos a atenção, queremos fazer coisas para nos sentirmos notadas. Isso é um espírito muito mau. Acho que se Paulo escrevesse as nossas igrejas hoje, ele estaria a combater isso. Dizer,
nem quero que vocês se portem dessa forma sequer. Ouvi que a Neima está... Tipo, nem quero que isso se faça no meio em que vocês estão. Então, acho que é uma coisa muito... Então, é um ambiente promíscuo que está a entrar para o nosso meio de forma sutil. Podíamos até talvez trazer o debate sobre a mulher pode ou não tomar a iniciativa de ir ter com o rapaz. Tá ver? Se é o rapaz que vem ou não. Com esse empoderamento, acho que eu também posso dizer, pá, eu gosto de ti, eu quero ficar contigo e deixar com que... Há quem diga, tu podes comunicar sobre os teus sentimentos, mas deixar com que a decisão de iniciar o relacionamento seja dele. Há quem diga, mulher não pode fazer isso. Então, nem quero dizer qual é a minha perspectiva sobre isso, mas existem essas duas formas de pensamento. Então, é um espírito, de facto, que entra para, sei lá, é uma forma de pensar, de estar, que nos remete a achar que temos que fazer coisas. Nós não precisamos fazer coisas. Não precisamos competir umas com as outras. Não precisamos disso. Tipo, não precisamos mesmo. Eu gosto daquele rapaz e fiquei a saber que ele gosta da Neima. Tudo bem. Tudo bem. Parece que é uma... Parece que há as solteiras pensam que existem chances de aquele relacionamento terminar e ele ficar comigo. Existe um desejo, não sei. Ainda não está. Então Tudo pode acontecer. que ele fique comigo. Como assim? Tipo, como assim? Até para mulheres que veem homens casados. Tu vês claramente que aquele homem é comprometido e é casado, mas tu achas que tem chances com ele. Como assim tu achas que tem chances com ele, com uma pessoa comprometida? Então é importante nós vigiarmos as intenções do nosso coração. Então, aceitar que vais te relacionar com alguém que vai te ferir, que vai... Temos que então, desmistifica essa tua ideia de casamento. De que eu vou dormir a cheirar bem todas as noites. Vais. Se calhar vais. Se calhar vais realmente dormir a cheirar bem. Eu pensava muito isso. Já estou a falar de outras coisas. Mas eu pensava muito que... eu ia tomar banho todas as noites e dormir a cheirar tão bem, a usar um pijama que cheira tão bem. Mas na prática, o que eu percebi? Que eu não era essa mulher enquanto solteira. Que eu não escovava os dentes antes de dormir. Que eu não me perfumava. Então, com o casamento, essas coisas não chegam de forma automática. Eu tenho que exercitar essas coisas. Então, achar que o casamento, eu vou chegar e ser uma outra pessoa diferente, é um sonho estranho. É uma coisa estranha que estamos a desejar enquanto solteiras. Então, se tu achas que queres ser essa mulher que toma esse banho, se arruma, se perfuma, tens que ser essa mulher agora. Tens que dormir de pijamas agora, bonitos. Tens que escovar os dentes agora. Tens que muitas coisas, porque estar no casamento não vai te tornar uma pessoa completamente diferente. Tipo, o casamento vai chegar e tu vai ser essa coisa do nada. Tipo, amanheceu, já sou essa Orlan que usa pijaminhas, faz... essas coisinhas bonitinhas. Bonitinhas, tá vendo? Às vezes não é... A mesma coisa com devocionais, eu quero alguém que vamos orar todos juntos, vamos acordar. Vocês oram? Tu oras agora? Tu oras agora no namoro? Estás a orar? Não oras. E nós queremos tanto fazer cultos domésticos. Tu oras agora? Tu fazes cultos domésticos agora? Como é que tu és? O que é que estás... Parece que dizer que não quero. O que é que tu estás a fazer agora? Quais são as disciplinas espirituais que estás a exercitar? Quais são essas disciplinas? Oras, lês a palavra e achas que o casamento vai te oferecer isso? Assim, do nada, chegou no casamento e eu já sou essa pessoa aqui que faz estas coisas. Então, existem muitas coisas. Eu acho que o casamento é um lugar... O casamento é muito bom. É muito bom mesmo. Meninas solteiras que estão a desejar... O casamento é uma coisa muito boa. Mas tem muitos desafios igualmente. É uma afronta a nós mesmos constantemente, ao nosso egoísmo. Há muitas coisas que tu achavas que talvez nem estavam lá, principalmente quando te tornas mãe também, que ficam ainda mais acentuadas quando só estás nesse ambiente. Estás mais propenso a fazer coisas exatamente por estares casada, que talvez na tua solteirice nem sequer tinhas um vislumbre dessas coisas, né?
Então tens que estar consciente sobre isso. É por isso que as pessoas dizem, ele mudou. O homem. Os homens mudam, se transformam em outra coisa. São os... Mas se calhar são circunstâncias que estão a revelar o que ele sempre foi, talvez. Mas sobre o casamento, não diria que ele piora, né? Porque as pessoas dizem muito, eu no meu primeiro ano de casamento, ainda está tudo muito bem. No segundo vai piorar. No terceiro vai... Ou sei lá, tipo, como se nós, na igreja mesmo eu ouvia isso, como se estivéssemos à espera de um período em que as coisas piorassem. Mas, tipo, a Bíblia não nos diz isso, né? Nós estamos a ser aperfeiçoados para a estrutura do varão perfeito que é Cristo. Então, nós estamos a melhorar enquanto casados. Nós vamos continuar a melhorar. A forma como nós resolvemos os nossos conflitos no nosso primeiro ano de casamento não é a forma como nós resolvemos os nossos conflitos hoje. A forma, as cedências, as coisas que... A toalha molhada, por exemplo. Se calhar eu é que deixo a toalha. Nem meu esposo que tem... Rapazes, deixam... Sei lá, tipo... Nós temos que tentar ser pessoas simples, flexíveis, moldáveis, né? Seja flexível, seja simples, se anima hoje no namoro, não é flexível para perdoar, por exemplo. Como é que tu achas que vais te comportar sendo casada? Tu hoje zangou, fechou a porta do carro, se teu namorado tem carro, tá aí ficar uma semana a refletir, a zangar, binhou. Não sei, como é que tu achas que vais resolver isso estando casada? Vais passar férias em casa da tua mãe? Vais entrar no outro quarto, fechar a porta? O que é que vais fazer? Não se tira férias, né? Não se tira férias. Não se tira férias. Eu quero muito ir para casa da minha mãe às vezes, mas não tenho como ir para lá. Eu tenho que assumir essa aliança, esse compromisso que eu fiz. E tenho que ser uma pessoa flexível na resolução dos meus conflitos. Tenho que ser uma pessoa flexível. Um ponto interessante que tocaste sobre o feminismo, não quero levantar muito essa pauta, mas percebo que é uma tendência nas mulheres. Algumas até nem compreendem, talvez por causa de algumas plataformas que nós acabamos estando inseridas, ou os podcasts que ouvimos, ou porque fulano de tal, que é uma celebridade, se posiciona desta maneira tal, então eu vou absorvendo todos esses padrões de comportamentos, e depois, em resposta disso, os rapazes também, para combater isto que para eles é como se fosse uma afronta à liderança ou a visão que ele está a trazer, ou, né? Não vê uma Natasha que se impõe dessa maneira. E talvez estabeleça uma diferença de uma mulher com uma personalidade mais ativa e assertiva, que é totalmente diferente de uma feminista, ou que abraça essas correntes do feminismo. Algumas intencionalmente, outras eu tenho visto, até fico assustada por mulheres com mulheres que se autoproclamam como feministas e cristãs. Então tem estas manas que estão a abraçar, porque não... Se não fosse o feminismo, não terias direito ao voto. E querem trazer esta componente também dentro do casamento. Eu acho que até essas guerras começam ainda como namorados, porque ela não respeita ele, ou porque questiona... Eu acredito que o homem é aquele que traz a visão e tu, mulher, decides se queres te submeter a essa visão ou não. E também homens precisam trabalhar nas visões. Eu acho que a Natasha tem muitos recados a dar aos homens. Eu acho que ias tomar um tempo para, de facto... Estamos a apontar as falhas, não é? Dar esse... Não, mas eu percebo isso, né? Eu percebo porque eu converso com as manas, com as minhas amigas solteiras. Não, ela diz, tipo, aquele mano tem umas visões assim um pouco estranhas. E eu percebo quando ela diz, eu quero ser uma esposa submissa no futuro. E eu preciso compreender a visão que ele está a trazer. E para compreender a visão que ele está a trazer... Eu acho que não é possível ter uma visão assim completa logo a primeira, né? Mas talvez um glimpse do que pode vir a ser para eu começar a me submeter a isso. Não estou a falar de submissão como se eu já fosse casada, né? Mas é sobre isso. Eu estarei debaixo de uma visão, debaixo de uma liderança. Então, eu acho que seriam esses pontos. Mas estava mesmo a mencionar sobre o fato de manas abraçarem algumas correntes do feminismo. Então, muita atenção. E eu não acho que existam mulheres cristãs e feministas. Não é possível tu
abraçares totalmente o movimento sem conhecer as diferentes correntes ou princípios que regem esse movimento. Então, muito cuidado. Nem falo só pela forma como ela se posiciona, porque eu também tenho o direito de ir. Meu corpo, minhas regras. Essas templo do Espírito regras. Santo. Então, yeah. Tipo, não, porque tu, como mulher, também precisas correr e ir atrás dos teus sonhos. Ninguém disse que tu não deverias, né? Mas tem coisas que tu, enquanto casada, se não fizeste, enquanto solteira, não há espaço, talvez, naquele momento, para tu correr da mesma forma como corrias antes, enquanto solteira. Ou talvez não tiveste essa oportunidade de o fazer. Ou seja, entrou em um consenso, sei lá. Não falo com muita propriedade porque não tenho essa visão de como é lá, mas eu percebo muito esta. Não vou dizer que a sociedade está a impor isso. Com a globalização, nós vamos estando expostos a muita coisa. Precisamos sempre voltar para a origem, olhar para a Bíblia, focarmos no que o Senhor apresenta sobre como nos posicionarmos enquanto mulheres cristãs e sobre. Porque isso vai afetar todo um padrão de comportamento. Então, eu acho que deveríamos dar também atenção a esses detalhes. E estar rodeado de um bom conselho de amigos. Um bom conselho de amigos. E tenho muitas amigas casadas que costumam dizer, Natasha, não estás atrasada. Corre, faz vai tuas embora. cenas, Vai pro aproveita. E elas dizem, tipo, bro, quando tu chegares aqui, tu vais perceber. E não é porque elas... Eu percebo que elas mostram a beleza de um casamento, mas também mostram a realidade do casamento. E também dizem, aproveita, é uma das melhores fases que tu tens. E eu percebo que não estão a dizer isso porque não querem que eu entre para aquela vida. Graças a Deus por essas amigas. Então. Infelizmente estamos a terminar. Eu queria falar de muitas outras coisas, mas estamos mesmo com pouquíssimos minutos para o encerramento da nossa conversa. Mas eu gostaria que vocês deixassem alguns conselhos, né, para as mulheres solteiras que estão a assistir-nos. Falaram de pontos muito importantes, né? E eu acho que ficou muito na minha cabeça: casamento não é uma promessa. Então, não há necessidade de estarmos a mencionar Deus de qualquer maneira. E acho que tem muitas outras coisas que nós poderíamos estar a investir agora, em vez de ficarmos ali no sufoco. Entendemos que é uma necessidade. Eu também, como mulher solteira, sinto que é uma necessidade, mas também não posso transformar esta necessidade em um ídolo e colocar isso no lugar que pertence a Cristo. Então, eu gostaria muito que vocês partilhassem. Tu, como uma mulher solteira, e a Natasha está solteira, pessoal. Mas ela tem bons amigos, então, por favor, já sabem, temos ninjas. É muito bom ter muitos ninjas. Jesus. A aula já foi, não vale a pena, irmãos. Já foi há muito tempo. Então, queria que partilhassem um bocadinho sobre os conselhos que vocês deixariam para as mulheres que estão solteiras. Homens também, porque talvez estão pensando, tipo, sobre mulheres, homens também que estão solteiros. Falaram aqui, não há de dar muitos sinais, de qualquer maneira, a homens. Há muitas pessoas. Exatamente, Natasha, expressa o teu coração, sinto que... Gostaria que a Natasha partilhasse sobre isso e também a Orla, né? Os últimos conselhos para os irmãos e as irmãs, não é só para as mulheres. Minhas amadas do Ministério de Paulo. Começo com estas saudações especiais. Primeiro, eu acho que há muitas bênçãos em ser solteira. Então, ou tu como solteiro também. Falo isso também para os manos. E não estava só a atacar os manos, também ataquei as manas. E percebo também as nossas falhas em nos posicionarmos com relação a muitos aspectos. Eu diria, investamos mais em conhecer e buscar o Senhor. E parece ser uma coisa assim muito, muito teológica de se falar, muito, tens que fazer isso, tens que ser isso. Mas casamento é um estado. Mas o que realmente deveríamos investir, tipo, hoje tu estás casado, amanhã podes não estar. Gostaríamos que todos permanecessem casados, né? Mas é um estado que pode ou não mudar. Compreendo que também alguns podem abandonar a Cristo durante o processo, mas investir naquilo que é eterno. Acho que foram deixados vários conselhos durante a conversa.
acho que Cristo jamais mudará para conosco. Então, minha sugestão seria: vamos continuar a buscar a presença do Senhor. É um dos maiores presentes que nós temos. E Paulo fala sobre as bênçãos de ser solteiro. A seara é enorme, tem muita coisa para fazermos na presença de Deus, para cultivarmos na presença de Deus. E também tens muita coisa para fazer, línguas, estudos, e tá tudo bem, viaja. Yeah. Em tempos eu estava esperando, tipo, eu ficava tipo, eu vou viajar quando, é o exemplo que eu estou a trazer, quando eu for casada, o quê? Mas não, acho que não é este o processo, espera, não é necessariamente isso. Então, invista em si, cresça. Yeah. E não é uma maldição. It's okay ser solteiro. Yeah. Eu peguei meu celular porque eu queria, aqui mesmo em Coríntios, que tem as recomendações aos casados, aos solteiros, às viúvas e às virgens. Uma das últimas coisas que Paulo diz, ah, vamos lá, 1 Coríntios 7, 29. Irmãos, o que desejo de facto é que estejais livres de preocupações. Então, as solteiras, eu ia deixar esses versículos que Paulo traz, que são muito elucidativos, porque solteiros, então vivam como se nem estivessem solteiros. Até os casados, ele está a dizer, vivam como se não estivessem casados. Os que possuem coisas, os que estão felizes, até os que estão tristes. Então, para dizer que as coisas, os dias estão muito abreviados. Então, vamos redefinir os nossos anseios, vamos redefinir o nosso foco, vamos correr essa carreira que nos está proposta, como ele próprio diz. Então, dessa forma, se calhar, estaremos menos preocupados. Ele está a dizer, eu desejo que vocês não vivam preocupados. É possível viver uma vida em que os anseios das coisas terrenas não enchem tanto o nosso coração para que nós vivamos dessa forma. Viva para glorificar a Deus, mesmo ansiando o casamento. Então, para mim, essas seriam minhas últimas palavras, em jeito de considerações finais, embora quisesse falar mais. Precisamos abrir um novo espaço aqui. Mas para hoje eu acho que diria isso. Não sei se a parte dos agradecimentos é agora. Queria mesmo agradecer pela oportunidade e dizer que talvez das coisas que foram ditas aqui nesta conversa, é importante que se avalie tudo. A minha sabedoria é pequena. Queria pedir que não fosse apedrejada, que os meus irmãos me amem também. E muito obrigada por esta oportunidade. Foi uma conversa muito, muito interessante. Eu é que agradeço pela vossa presença, por terem aceito o convite. Foi uma conversa super, super edificante e abençoada. Eu creio que as meninas que estão, e os rapazes também, não sei, que estão a ver-nos e a escutar-nos, foram edificados também, né? E uma coisa muito interessante sobre esta série é que nós queríamos desmistificar estas coisas que nós achamos sobre ser solteira, perder tempo, vai ficar para a titia, não há homens, não há mulheres. E no final do dia, de novo, o centro de tudo é Jesus, né? Nós vivemos para glorificar a Deus, sejamos solteiras, casadas, viúvas, divorciadas, crianças, adultos, todos nós vivemos para servir ao Senhor. Então, que esta nova série sirva para uma autorreflexão sobre o nosso posicionamento atual, sobre o que realmente estamos a fazer, porque eu acho que no fundo, nós mesmos sabemos se nós estamos a nos enganar, nós sabemos o que nós estamos a fazer, nós podemos dizer muitas coisas, porque acho que nós gostamos da ilusão de, não, alguém me enganou, não. No fundo, nós sabemos quais são os passos que nós estamos a dar. Então, vamos ser mais conscientes sobre o estado que nós estamos, aproveitar este tempo para servir a Deus, servir com alegria, com intensidade. E, de novo, tem algumas verdades que são muito doloridas. Nem todos iremos casar. E eu sei que dói ouvir isso, mas literalmente nem todos casaremos. Nem todos vamos ser reis. Exatamente. Nós vamos servir só. Então, vamos entender o que Deus quer que nós vivamos nestas fases. Vamos orar, né, por um casamento, vamos orar por um futuro marido, mas também vamos nos preparar. Eu gosto muito disso. A Andrea sempre me dizia isso. Mesmo que tu recebas de Deus uma confirmação que tu estarás com alguém, durante este tempo que tu não estás com esta pessoa, prepare-se para receber essa pessoa. Então, preparar como é que eu estou hoje?
o meu posicionamento, o meu coração. Eu, como a Natasha disse, eu quero um homem assim, assim, assim. Eu estou preparada para receber um homem assim, não somente atendendo às características físicas, mesmo as espirituais. Enquanto solteira, mesmo sem estar com alguém, estou preparada para estas coisas. Então, vamos nos preparar para receber aquilo que nós supostamente queremos. Vamos ser esta pessoa, né, para outra pessoa. E casamento não é promessa. Isso não nos prometer. Então, não pressionem Deus, dizer, "Ih, Deus me disseste, não te disse nada." Algo assim, talvez. Profecias. Exatamente, as profecias também que nos Ninguém vai mandaram. casar com fulano. White. Mas pronto, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Fiquem atentos ao nosso novo episódio da série, porque nós teremos vários episódios nesta série. E até a próxima. Tchau, tchau.